Vamos iniciar então os nossos estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 19 de junho de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 36 minutos. Aqui na cidade de Jaú, nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas e estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando O Livro dos Espíritos, o livro 4, no seu capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. A questão que nós vamos dar início aos nossos estudos de hoje é a questão de número 995A. Ela faz parte do subtítulo Expiação e Arrependimento. 995A, para quem estiver aí acompanhando com o livro, por favor, abram na questão 995A. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: não têm eles o desejo de abreviar os seus sofrimentos? E quando ele fala em eles, ele está se referindo aos desencarnados, aos espíritos que desencarnam, né? E que na questão anterior, Kardec pergunta se há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte. Os espíritos respondendo que há. Os que não se ocupam de nada útil, estão na expectativa, mas sofrem de acordo com a situação, e como em tudo deve haver progresso, este se manifesta pela dor. Esta é a resposta dos espíritos, só para dar continuidade no nosso raciocínio, senão a coisa fica ponta solta, né? A gente acaba, as pessoas que não acompanharam no nosso último encontro, vão acabar não entendendo do que se trata. Então, ele pergunta, em função da resposta dos espíritos, se não tem eles, os espíritos, o desejo de abreviar os seus sofrimentos. Eles respondem, sem dúvida tem, mas não dispõe de bastante energia para querer o que os poderia aliviar. Quantas pessoas entre vós preferem morrer na miséria a trabalhar? Infelizmente isso é verdadeiro, infelizmente. Uma vez eu conversando com o Frei Antônio de Santana Galvão, ele se manifestava através da minha mãe, e eu falei para ele a respeito dos andarilhos, das pessoas que viviam jogadas nas ruas e tal. Ele falou, olha, não fique muito surpreso não com o que eu vou te falar, mas há muitos deles que estão por opção. A pessoa faz a opção de ser um andarilho ou de ser uma pessoa de viver na rua, de viver em condição de morador de rua, né? Então nós temos aqui gente para todos os gostos, né? E nesse caso aqui também é verdadeiro, né? O espírito quer abreviar o seu sofrimento, mas ele não tem vontade, falta-lhe vontade. E por que falta vontade aos espíritos? Vontade não é um atributo. Falta a ele desenvolver a inteligência, consequentemente desenvolver a sua maneira de pensar, né? Dar mais qualidade no seu pensamento e emular a sua energia, dar uma força, porque a energia nada mais é que o pensamento chegado a um determinado grau, a uma determinada condição. Isso que é vontade. A vontade se desenvolve por aí, não é? Porque as pessoas muitas vezes, malgrado o pedido do nosso corpo, né? Às vezes o nosso corpo não quer levantar da cama, mas a gente exige, né? Nós que somos donos do nosso corpo, não, eu vou levantar, vou trabalhar, vou fazer o que tem que ser feito e acabou, fim de conversa, né? Muitas vezes não temos vontade, o corpo muitas vezes pede outra situação, pede para ficar descansando, mas nós, com a nossa energia, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento de responsabilidade, impomos a nós mesmos, ao nosso corpo, o ato de levantar e cumprir os seus deveres, as suas obrigações. E esses espíritos não têm isso, né? A gente encarna justamente por esse motivo, para, cumprindo os deveres da vida, né, indo atrás de resolver os problemas, desenvolver a nossa inteligência. Não tem outra maneira, né? E nós precisamos desenvolver a inteligência.
Nós estamos uma das leis do Criador é a lei do progresso, né? O espírito, ele é indolente. O que acontece ele durante toda a vida? Ele não consegue desenvolver a inteligência a ponto de solucionar os próprios problemas. Ou de conquistar a felicidade. Porque felicidade é conquista, né? A felicidade é conquista. Quem é casado aqui sabe do que eu falo, né? Não existe casamento perfeito. Existe uma conquista que um casal decide, né, levar adiante uma relação e às vezes por 10, 15, 20, 30, 40 anos eles trabalham no sentido de tornarem-se amigos, né? E conquistam uma situação que a maioria, muitas vezes, ou uma boa parte das pessoas não se determinam a conquistar ou não querem conquistar, porque é plenamente possível para qualquer um conquistar uma situação como essa. Então, só para explicar, nós temos a companhia do nosso querido amigo Celso. Hoje nós estamos com o time completo, hein? Homens e mulheres. Boa noite, Celso, bem-vindo. Boa noite a todos. Vamos lá. Questão 996. Nós começamos a 995A, viu, Celso? Questão 996. Desde que os espíritos, pergunta Kardec, veem o mal que resulta de suas imperfeições, como se explica que alguns agravem a sua posição e prolonguem o seu estado de inferioridade, praticando o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? Ele está falando dos desencarnados, viu? Aqui ele está falando dos desencarnados. O sujeito desencarna numa situação de sofrimento, de dor, né? Ele sabe o que ele está vivenciando e mesmo assim ele é renitente no mal, ele insiste no mal e procura levar os encarnados para o mau caminho, né? Ele quer ver os outros sofrerem como ele. É o prazer de muitos espíritos verem os outros sofrer como ele, e nós precisamos estar atentos a isso. Qualquer pensamento que destoe da nossa normalidade, daquilo que é normal para nós, desconfie. Pode ser a sugestão de um espírito desse tipo, né? E todos nós estamos sujeitos a ela. É das provas da vida, são os maus espíritos para nós, né? Eles respondem, são os de arrependimento tardio que agem assim. O espírito que se arrepende pode se deixar novamente arrastar ao caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Vamos dar um exemplo aqui dos encarnados, né? Nós pegarmos a história da Segunda Grande Guerra Mundial e vermos o que o Hitler conseguiu fazer com o país inteiro, ou melhor, com uma boa parte da Alemanha daquela época e uma boa parte do mundo. Porque o mundo, apesar de tudo que ele estava fazendo em 36, 37, 38, início de 39, 1939, o mundo ainda acreditava que ele era um cara de paz. Ele era um cara pacífico, então vamos dar o que ele quer. Deram lá a Renânia para ele, né? Permitiram que ele invadisse a Polônia, permitiram. Não, ele é pacífico, ele não vai fazer nada. Por sorte, nós tínhamos um cara na Inglaterra que falou, não, se deu o que ele quer, nós vamos ver o que vai acontecer, e aconteceu, né? Então, olha como é possível, né, um espírito mais atrasado, moralmente mais atrasado, envolver espíritos mais adiantados moralmente e conduzi-los pelo caminho do mal. Isso acontece também no mundo dos espíritos, né? Precisamos estar atentos. Sempre atentos, não aceitar, porque é de um espírito desencarnado, a palavra daquele espírito, em hipótese alguma, sempre passar tudo de encarnados e desencarnados pelo funil da razão, sempre racionalizar tudo aquilo que a gente recebe como informação. Nunca aceitar nada de bate-pronto, que vem do espírito aceitar de hipótese alguma, né? É sobretudo assim que os homens são enganados. Pois não, Alexandre? E aí entra nessa categoria, né, Luiz, os pseudo-sábios, né, que acho que é importante também, talvez oportuno falar aí, porque são eles que também agem muito aqui também junto aos encarnados, né? Não somente lá
não somente junto aos desencarnados, mas também aos encarnados, né? Sim, principalmente os pseudo-sábios, viu? Porque os pseudo-sábios, eles ensinam mentiras falando verdade. Eles são os piores. Falam manso, falam palavras muito bonitas, muito agradáveis aos ouvidos, né? E ensinam mentiras. Qual é o propósito? Alimentar o próprio ego, a própria vaidade. Eles pensam que sabem e não sabem tanto quanto aquilo que eles imaginam que sabem. Essa é a verdade. Por isso que se dá o nome a eles de pseudo-sábios, né? Eles não têm sabedoria. Quando vocês encontrarem, pegarem um livro espírita, principalmente o livro espírita, na mão, e vocês começarem a perceber que o sujeito é muito prolixo, comparem com aquilo que nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem de forma sintética. Respostas da maior profundidade moral possível, respostas importantíssimas, como esclarecimento da humanidade. Eles respondem de forma sintética e deixam ao homem o trabalho de refletir a respeito daquilo. Ao contrário do pseudo-sábio, que fala, é prolixo, não ensina coisa nenhuma. Sempre fiquem atentos a isso, sempre. Isso é fundamental, para que nós não sejamos enganados, porque enganar-se é muito ruim, muito ruim. Agora, se deixar enganar, é vergonhoso, né? Nós temos inteligência e temos pensamento para rechaçar esse tipo de coisa. Questão de número 997. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: veem-se espíritos de notória inferioridade que são acessíveis aos bons sentimentos e às preces feitas em seu favor. Como se explica que outros espíritos, que se deveria julgar mais esclarecidos, revelam um endurecimento e um cinismo a toda prova? Existe mesmo, viu? Eu já dialoguei com um espírito desse tipo. Só nós vamos destruir o que vocês estão fazendo. Sabe esse evento que vocês vão fazer? Vocês vão estar em tal lugar assim, nós vamos estar atrás daquela cortina. Sabe aquela cortina que tem lá? Não tem um piano lá, assim? Nós vamos destruir e destruíram mesmo. Porque não dependia só de um, dependia de um grupo de pessoas que realizavam aquele trabalho, e eles destruíram mesmo. Pois não, Celso? Luiz, bem a propósito ele que você falou, me pareceu muito oportuno no que diz respeito às respostas sintéticas, claras e objetivas dadas pelos espíritos às questões do Allan Kardec e outras. E realmente isso é um aspecto interessantíssimo da doutrina e que vale a pena nós prestarmos bastante atenção. E eu digo isso, né, me lembrando de palestras várias que assistimos pela internet, ou às vezes até pessoalmente, de espíritas, palestrantes espíritas famosos, inclusive autores de obras, de coleções inteiras, né? E às vezes eu pego uma palestra de um palestrante desses, de 1 hora e meia, 2 horas, às vezes mais de 2 horas de palestra, e fico pensando, ao fim da palestra, eu fico pensando, o que esse cara falou? Sobre o que ele falou? Né? Porque em muitos casos é um palavrório, né? Bonito, elegante, né? Intelectualizado, mas eu fico me perguntando, mas qual é o conteúdo disso tudo? Sem conteúdo, esse é o problema. Onde é que está a petição? Qual é o fundo dessa... O cara fala 2 horas e não diz nada. Né? É só um palavrão, é só um amontoado de palavras sem sentido. Né? Nossa, que barbaridade. E aí agora você falou, lembrou esse aspecto importante das respostas claras, objetivas e sintéticas dos espíritos superiores, e esses palestrantes vazios, e que, no entanto, são famosos. É isso. São os espíritas de passarela. Tá cheio. Eu adoro uma passarela. Nossa, se... Quando vocês... Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês ouvirem, presenciarem
Um palestrante que antes de iniciar uma palestra diz, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho diploma disso, diploma daquilo, eu sou formado... Cuidado, cuidado. Existe uma, não vou falar o nome dela, por óbvio, muito conhecida no meio espírita, e entre os espíritas, especialmente aqueles que não conhecem Kardec. Ela é muito inteligente, uma pessoa, conheço ela pessoalmente. Eu vi uma entrevista dela num podcast sobre doutrina espírita, e ela falou desse podcast durou mais ou menos uns 45, 50 minutos aproximadamente. Ela se utilizou de aproximadamente 15 a 20 minutos para falar só dela. Em vez de falar de doutrina espírita, aproveitar para divulgar a doutrina, ela falou somente dela. Então tomem cuidado com isso. Tomem cuidado. Não é porque o palestrante tem nome, ou porque ele se destaca no meio espírita, que ele é espírita. Não é. Isso eu garanto para vocês. Garanto e assino embaixo. Não é mesmo. São espíritas de passarela. Vocês querem conhecer um cara bom? Assistam o trabalho do senhor Milton Felipelli. Estou falando de Milton Felipelli, não dos outros que eu acompanho. Os outros estão ali estão ali de coadjuvantes. Né? Aliás, rechaçado, né? Aliás, o seu Milton rechaçado pela... Ele não é um espírita de passarela. Ele não é de passarela. Essa federação... Ele não é um espírita de passarela, só isso. Só isso. O que ele ensina, o que ele estuda é doutrina espírita. Ele se atém a Kardec. Eu também me atenho única e exclusivamente a Kardec. O resto não me interessa. O resto é perfumaria. Me desculpa, mas eu falei isso para uma pessoa, a pessoa ficou brava comigo. Como você fala uma coisa? É perfumaria. Conheça Kardec. Conheça Kardec. Existe um livrinho chamado Livro dos Espíritos. Conheça esse livro. Depois que você conhecer esse livro, aí você pode julgar aquilo que você quiser. E você vai falar que o que eu estou falando é uma realidade. Mas vamos lá, vamos falar de Kardec. Então, eles respondem à questão de número 997 o seguinte: a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Por que a prece só tem efeito para o espírito que se arrepende? Porque ele se predispõe. Ele se predispõe, ele predispõe o pensamento a aceitar essa prece. A prece é um ato de mão dupla. Por isso que quando nós fazemos prece por alguém, nós pedimos o nome e o endereço, e que de preferência a pessoa participe disso. Porque sem isso, os espíritos pouco ou quase nada podem fazer. É uma via de mão dupla. Vocês querem ver uma coisa? Quando vocês souberem que alguém está com dificuldade, essa pessoa vir a você, ou por telefone, ou de alguma forma, pedir para você que ajude essa pessoa, diga para ela, vá para o seu quarto, recolha-se num lugar onde você possa ficar isolada, sem ninguém te perturbando, barulho, esse tipo de coisa, o máximo que você conseguir. Pode ser o banheiro, pode ser qualquer lugar. Eu vou me isolar, e nós vamos nos ligar pelo pensamento e pedir ajuda dos espíritos por 5 minutos. 5 minutos. E vocês vão ver o resultado. É impressionante. A pessoa, depois de 5 minutos de prece, a pessoa liga para você, ou você conversa com ela de alguma forma, e diz, estou muito melhor. Isso é um milagre? Absolutamente, milagre não existe. O que acontece? Qual é o mecanismo disso? Você está se predispondo a ajudar alguém. Isto já é um mérito para os espíritos superiores. Eles levam isso muito em consideração, porque a pessoa está se predispondo, sem receber nada em troca, a ajudar alguém. Isso é fundamental. Aí esses espíritos atendem ao chamado daquele que quer ajudar. Uma vez que os pensamentos estão direcionados um para o outro, esta ajuda chega no necessitado, naquele que está pedindo. É retirado dele, daquele necessitado, os fluidos malsãos,
que são acumulados ao longo do dia, pelo trabalho, pela conversa, pelo relacionamento com as pessoas, enfim, em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Nós adentramos, por exemplo, um ambiente onde o ambiente está pesado. Vocês já pararam assim, foram em algum lugar, alguma casa, algum escritório, algum lugar, se nosso ambiente aqui está muito pesado? Esse ambiente está envolvido por fluidos malsãos, fruto do pensamento daqueles que ali frequentam, ou daqueles que direcionam o seu pensamento para aquele lugar. Acumula esses fluidos. E essa pessoa passa por esse lugar, como ela está vulnerável, ela assimila. Ela já tem uma quantidade com ela e acaba assimilando. Assimila tanto os bons quanto os maus fluidos. O que acontece quando você faz essa prece? Os espíritos vão lá, a seu pedido, porque Deus não deixa de atender uma prece, palavra dos espíritos superiores. Vão lá, retiram os fluidos malsãos e depositam aqueles que eles estão levando. Esse é o mecanismo. Mérito de quem pediu é daquele que quer ajudar sem nenhuma outra intenção. Despropositadamente, sem nenhuma outra intenção a não ser ajudar. E daquele que pediu a prece e recebeu, porque ele se resignou a aceitar e a pedir a Deus a ajuda do Criador. E ele é atendido pelos bons espíritos. É assim que acontece. Então, o arrependimento, ele entra aqui nessa condição. O arrependido, ele acaba se resignando diante do sofrimento e aceitando a vontade do Criador, porque o maior problema do homem é o orgulho, a vaidade e, sobretudo, o egoísmo. Ele simplesmente cria uma barreira a toda e qualquer ajuda espiritual que possa vir. Ele não tem acesso, não consegue acessá-la. Esse é o grande problema. Quando ele se arrepende, ele retira essa barreira fluídica que está em torno dele e que não permite que os bons espíritos lhe acessem. Pois não, Alexandre? E além de tudo isso que você acabou de falar, e eu endosso, né, e todos nós endossamos, tem um outro fator para todos que nos ouvem, que eu acho que pode ser muito importante, pode ser muito válido. Pelo menos funciona muito comigo isso. Que é o recurso do teu espírito protetor, o recurso a ele. Assim como isso que o Luiz acabou de exemplificar, a força do pensamento, aonde você, retirado, né, isolado, transmite pensamentos positivos através de uma prece para quem está necessitado, recorra ao seu espírito protetor com a mesma fé, e aguarde para você ver ali segundos. Com certeza. Talvez até, Luiz, talvez até mais rápido do que esses 5 minutos que você exemplificou, que muitas vezes pode ser mais rápido, acho que você deu como exemplo, mas na mesma linha você tem uma resposta rápida e efetiva. Sim. E isso também vai te ajudar muito. É verdade, é verdadeiro, plenamente verdadeiro e bem lembrado. Nós devemos, os espíritos recomendam isso, que nós devemos sempre nos ligar àquele que muitos costumam chamar de anjo da guarda. E nós, na doutrina espírita, nós sabemos que são os nossos espíritos guias, aqueles que são ligados a nós desde outras encarnações, desde muito tempo, né? Nos aguentam, né? Nos suportam desde muito tempo, estão junto conosco, nos dando suporte, nos dando amparo, nos dando ajuda, nos estimulando para o bem. Né? Recorra a ele, com certeza não existe melhor amigo do que ele, do que nosso espírito guia. Deixa eu só fazer um lembrete aqui. Está conosco a Gica Silva Borilli. A Gica Silva é uma moça lá do Tenda, era um caixa lá do Tenda, e nós, numa conversa informal, nós falamos de espiritismo, e ela está conosco hoje. E também está a Dulce Mortari. Romances espíritas são abarrotados de pseudo-sábios, diz ela. Infelizmente engana a maioria dos espíritas no Brasil. É verdade, Dulce, infelizmente é a realidade do chamado movimento espírita brasileiro. E a Cláudia está conosco também. A Marlene Branco, a Cláudia e a Raimundo estão conosco.
Bem-vindo a todos vocês, muito obrigado pela presença e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eles dizem: aquele que, impulsionado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus erros, exagerando-os ainda, como o fazem infelizes espíritos, nada pode receber da prece e nada receberá até o dia em que uma luz de arrependimento o esclareça. Punição de Deus? Deus está punindo essas pessoas? Não. Eles são vítimas de si mesmo, apenas isso. São vítimas de si, né? Da sua imbecilidade. Porque o orgulhoso, ele é um imbecil. Nós não precisamos sermos orgulhosos de nada, de absolutamente nada. Somos todos indistintamente iguais uns aos outros e recebemos do Criador toda a ajuda possível e necessária que possa chegar até nós, né, em função da nossa da altitude moral de cada um, da grandiosidade moral de cada um. Quanto maior a evolução moral, mais o sujeito recebe. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. É disso que ele falava. Não é? Não adianta, o cara vai querer ser premiado se ele não tem direito ao prêmio. Não vai receber. Kardec faz o seguinte comentário: não se deve esquecer que após a morte do corpo, o espírito não é subitamente transformado. Se sua vida foi repreensível, é que ele era imperfeito. Ou, ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo. Atentem o que Kardec está falando. É muito importante. Pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Não é? Por que o estudo? A ciência, ela traz esclarecimento, ela abre a mente do homem para entender a vida, como as coisas acontecem. Olha o que como é que chama? Esqueci o nome agora, esses aparelhos que fazem pesquisas nos céus, telescópio? Hã? Fala telescópio? Não. Satélite. Não, é o Hubble. O Hubble era um. Eu esqueci o nome desse treco agora. Tem um novo aí, que o nome dele me falha agora, ele está em Urano. Ele já chegou em Urano. Ele conseguiu detectar que Urano tem 82 luas. Sonda espacial, isso mesmo, o nome é esse mesmo, Dani. A Nilo falou. Não é? Então, olha o que a ciência, o homem muitas vezes imagina um planeta de uma forma, porque ele consegue ver pela lente atrasada do seu telescópio ou de outros aparelhos, e quando ele consegue levar um aparelho até aquele lugar e ver realmente como é a coisa, muda a sua compreensão a respeito da realidade daquela própria coisa. Assim somos nós em relação ao espírito. O homem não pode se envolver apenas na ciência convencional, na ciência clássica. Ele precisa desenvolver-se também em relação ao espírito. Quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. É fundamental isso. Se ele não entender isso, ele pode ser um exímio cientista, mas ele não sabe de nada. Ou ele sabe apenas um lado da questão. Né? Apenas um lado. Por isso que a ciência médica, hoje em dia, ela não cura integralmente, porque ela não leva em consideração o espírito. Ela não leva em consideração a essência. Quantas pessoas nós temos internadas aqui no sanatório Teresa Perlatti que não deveriam estar lá? Porque o problema dela não é psiquiátrico. O problema dela é mediúnico. É ação de espíritos sobre aquela pessoa. Um bom tratamento num centro espírita sério, levando aquela pessoa a mudar o seu comportamento e a começar a trabalhar no sentido de estudar a respeito de doutrina espírita e conhecer e saber o que é, como lidar com os espíritos, resolve o problema dela.
Quantas pessoas não há assim? Então nós precisamos entender aquilo que Kardec está falando: estudo, reflexão e, naturalmente, sofrimento, porque o sofrimento leva às outras duas coisas. Quando nós sofremos, nós buscamos pensar a respeito do sofrimento ou entender por que nós sofremos. E o sofrimento, a reflexão, acaba nos levando a buscar as soluções para os nossos problemas. Não é? Questão de número 998. Pergunta a Kardec aos espíritos superiores: a expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Resposta dos espíritos superiores: ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido. Peraí, ou é prova ou é expiação. Por que eles estão respondendo desse jeito? Porque muita gente faz das suas provas uma expiação. É apenas uma prova, mas o sujeito se revolta, se rebela contra Deus, se rebela contra a vida, se rebela contra si mesmo, e ele acaba piorando muito mais a sua situação do que ele deveria. Esse é o nosso problema. Não faça da sua prova uma expiação, você pode fazer, mas se você for resignado, se você tentar entender o Criador, a sua vontade, as suas leis, como elas agem sobre nós, sobre a nossa vida, você vai conseguir mudar a sua prova apenas para vamos dizer assim, para uma tarefinha que você vai acabar resolvendo com muita facilidade. Essa é a diferença entre o resignado e o revoltado. O resignado, ele consegue solucionar os problemas com uma facilidade muito maior. O revoltado jamais vai solucionar alguma coisa. Não é? Pelo contrário, ele vai agravar o problema. Então ele diz aqui: na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes de seu estado de inferioridade. Então, sofrimento, ele acontece em todas as situações em que o espírito não consegue libertar-se da sua imperfeição. O grande problema do ser humano, qual é? Falta de conhecimento. Esse é o nosso grande problema é esse. Não tem outro. O homem, ele não foi criado para sofrer. Pô, mas você está falando, você acha que você bebeu antes de começar a live, hein? Não foi criado, acreditem nisso. Nós não somos criados para o sofrimento, nós somos filhos de Deus. Deus é amor, Ele nos ama. Só que o que nós fazemos quando nós chegamos aqui nessa vida? Ao contrário do que aquilo que a gente se comprometeu em fazer quando estávamos em estado de erraticidade. Vícios, maledicência, orgulho, prepotência, vaidade, espesiamos os nossos irmãos, somos indiferentes para com a dor do próximo, não aceitamos a dor quando ela se aproxima de nós, quando ela nos atinge, nos revoltamos contra o Criador, contra a sua vontade, fazemos exatamente o inverso do que nós tínhamos nos compromissado a fazer antes de encarnar. Exatamente o inverso. Então o que acontece? A dor vai nos atingir, o sofrimento vai nos atingir. E nós consideramos como dor tudo aquilo que vai contra a nosso bem-estar. Você está bem? Não. Por quê? Está me faltando dinheiro. Peraí. Você tem saúde? Tenho. Você tem o que comer em casa? Tem. Quantas refeições por dia você faz? Eu faço 5. Então, você está com problema? Tem gente que faz uma refeição por dia quando pode. Nós precisamos considerar, peraí, você não pode nivelar por baixo. Eu não estou nivelando por baixo. Nós temos que ser realistas. Realistas. Qual é a sua situação? A sua situação financeira é difícil? Trabalhe por modificá-la. Trabalhe por lutar contra essa situação. Não tem necessidade de dar golpe em ninguém. Quanta meninada aí dando golpe pela internet. Hoje mesmo eu recebi uma ligação, agora há pouco. Eu atendi, tinha um recado no meu celular, dizendo: a senhora, você fez uma compra de R$ 1.200 no Mercado Livre. Se você fez essa compra, digite sim. Se você não fez, digite 2 e tal. Golpe. O que esse sujeito que dá esse tipo de golpe, ele está pensando da vida? Que ele vai se dar bem com isso? Pode até que se dê bem como encarnado. Mas e como desencarnado? Nós precisamos levar isso em consideração? Precisamos levar a vida espiritual em consideração? O materialista acha que não.
Mas quando ele desencarnar, o que vai acontecer com ele? Vai ficar perturbando em centro espírita, se comunicando em centro espírita, pedindo ajuda, pedindo para alguém acender vela, rezar missa de 7º dia, porque ele está sofrendo. E é assim que acontece. Então nós não temos que levar a vida espiritual em consideração? Mas peraí, pô. E a sua mãe que morreu, seu pai que morreu, você não os ama? Eles não desapareceram, deixaram de existir? Mas você continua amando eles por quê? Se eles já não existem mais? Se eles viraram, sei lá o quê? Farinha de rosca? Temos que levar, temos que pensar nisso. O homem precisa acordar em pleno século XXI para uma coisa, para uma realidade chamada espírito, essência, aquilo que transcende, aquilo que vai além da matéria. Eu acho que já está na hora. A própria ciência, ela declara isso. Eu vi um menino, chamo de menino porque já estou velho, mas um garoto de uns 28 anos, 30 anos no máximo, cientista, que fazendo lá o trabalho dele de pesquisa com tomografia no cérebro e tal, ele descobriu que só o ato de fazer assim com as mãos é suficiente para ativar a parte frontal do cérebro, que é o lugar que traz lógica e prazer para as pessoas. O ato de fazer assim, de pôr as mãos em prece. E ele falou, e quando a pessoa se determina a fazer prece, isto vai além dessa situação, tudo se ilumina nesta parte aqui. O ato de fazer prece. Ele está falando apenas da matéria. Nós sabemos pela fotografia Kirlian, quem não conhece, procure aí no Google, no professor Google, o que é fotografia Kirlian. Ele não fotografa, a fotografia Kirlian, como muitos pensam ou divulgam, é mentira, não fotografa o espírito. Ele fotografa a expansão fluídica do perispírito, que também é matéria. Quando uma pessoa faz prece, ele expande fluidicamente de tal maneira que na fotografia aparece muito expandido e numa cor muito clara. Isso é prece. Mas então a gente não é só matéria? Não, nós não somos só matéria. A matéria não é nada. A matéria é simples veste que apodrece. O corpo é simples veste que apodrece. Temos que cuidar dela, amá-la, agradecer a Deus pela oportunidade de ter um corpo aqui na Terra que nos ajude a progredir, mas não fazer dela o principal motivo da nossa vida. Absolutamente. Muito bem. Questão de número 999. Pergunta a Kardec aos espíritos superiores. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? Eles podiam ter respondido simplesmente não. Arrependimento por si só não é nada. O arrependimento, eles dizem, auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Nós temos que responder, temos a responsabilidade por tudo aquilo que nós fizermos. Tudo. Vamos responder por tudo que nós fizermos de bom, que vai ser agradável para nós ao desencarnar, e já nessa vida é agradável, né? Quem tem a consciência tranquila sabe disso, né? E vamos responder por tudo de mal que nós fizermos e por todo o mal que nós fomos demos origem. Não precisamos nem fazer, não. Apenas a omissão de fazer o bem já é o mal. Então temos que pensar nisso também. O arrependimento por si só não é nada, né? Como dizem lá muitas religiões, né? Você se arrepende, você aceita Jesus e está tudo certo. Não é assim, não. Não é assim, não está tudo certo, não. Você vai ter que lá botar na balança. Se a balança pesar mais para o débito que para o crédito, você vai ter que acertar aquele débito. Questão do número 999A, pergunta a Kardec o seguinte: se de acordo com isso, um criminoso dissesse que, tendo de expiar o passado, não precisa de se arrepender, quais seriam para ele as consequências? Resposta: se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Apenas isso. Você quer continuar fazendo mal? Pode ficar à vontade, velho. Não tem problema nenhum, não.
O problema é seu, não é? A vida é sua, o sofrimento é seu, o problema é seu, não é? Não vai ter ninguém que vai chegar para você, vai te acusar de alguma coisa, ou você vai, ao desencarnar, você vai encontrar juízes togados para te julgar e etc. Deus vai te julgar, Jesus vai te julgar absolutamente. É sua própria consciência. A consciência é o aguilhão do espírito, né? É ela que nos julga. O próprio espírito julga a si mesmo. Ele vê outros espíritos felizes e fala, por que eu não sou feliz? Ele começa a refletir e ele vai chegar à própria conclusão de que ele é o autor do seu próprio sofrimento. Questão de número 1000. Pergunta Kardec: podemos, desde esta vida, resgatar as nossas faltas? Resposta: sim, reparando-as. Mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris, ou por meio de doações de após a morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil, e que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o silício suportado durante anos. Silício é aquele sofrimento imposto pela própria pessoa, esse que é silício. Sem outro objetivo, que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum senão atingir o homem no seu orgulho ou nos interesses materiais. De que serve, como justificação, restituir, após a morte, os bens mal adquiridos, que foram desfrutados em vida e já não lhe servem para nada? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que cometeu para outro continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? A resposta a cada um segundo a sua própria consciência. Questão de número 1001. Deixa eu ver se tem algum questionamento aqui no YouTube. A Dulce Mortari escreveu: não é só Hitler. Aqui no nosso amado país, vemos um ser assessorado pelas trevas, empurrando milhares à morte e atacando a ciência. É verdadeiro. Infelizmente é verdadeiro aquilo que você está falando. Mas a gente tem que lembrar uma coisa também, viu, Dulce? Os mais velhos, né, no meu tempo de criança, diziam assim: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Né? Se o Criador está permitindo essa situação, é porque nós precisamos aprender alguma coisa. O brasileiro, eu posso dizer que eu vivi o regime militar, que não foi ditadura, e vivi, a partir de 1980, esse regime que nós estamos vivendo agora. Sabe o que nós fizemos? Fomos omissos. Se alguém tem culpa nessa situação, tem um nome só: povo brasileiro. Omisso. E a omissão custa caro. Toda vez que nós nos omitimos, nós pagamos o preço. É esse o que o povo brasileiro está pagando. Caríssimo. Tomara que aprendam com isso. Questão de número 1001. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: não há nenhum mérito em se assegurar, após a morte, um emprego útil para os bens que deixamos? Resposta dos espíritos superiores é a seguinte: nenhum mérito não é bem o termo. É claro que há mérito nisso, sem dúvida, né? Mas depende de como a pessoa fez isso. Se ela fez isso apenas para enaltecer-se, para alisar o próprio ego, para alimentar o seu orgulho, a sua vaidade, meu amigo, sinto muito, mas você fez coisa errada. Agora, se ela fez com o intuito de realmente ajudar, de auxiliar, uma senhora nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela herdou do marido, o marido era um grande industrial,
Ela herdou do marido uma fortuna, não sei se foi de 28, 30 milhões de dólares, era um dinheiro muito, muito alto. O que ela fez? Ao desencarnar, ela deixou tudo para uma faculdade onde as criaturas precisavam pagar para estudar e tal. E ela falou, a partir desse momento eu quero que esse dinheiro faça com que os alunos aí estudem e tenham condição melhor do que tem agora, sem gastar nada. Né? Um gesto extraordinário, um gesto muito bom, que certamente ajuda muita gente. E há pessoas que são consideradas, e são pessoas de má vida. Eu não vou citar o nome aqui porque não interessa, mas é um cara muito da política, muito conhecido no Brasil. Né? Eles têm indústrias no Brasil que pegam os seus funcionários e estudam esses funcionários por conta da empresa. É um malandrão, o cara é um malandrão, pilantrão. Tudo que ele tem, uma boa parte ele deve ao roubo que ele cometeu contra o Brasil, especialmente contra o estado de São Paulo. Mas essas empresas fazem, as empresas dele faz isso. Pegam seus funcionários e estudam. Se você quer estudar, nós pagamos a faculdade, até o sujeito se formar. Né? E o sujeito não é obrigado a ficar na empresa, a restituir o dinheiro, nada disso. Então, quer dizer, ele tem um lado muito ruim, mas tem um lado bom também, que está fazendo alguma coisa de boa para alguém. Certamente isso vai ser levado em conta no momento que esse sujeito desencarnar. Né? Tomara que seja levado, porque senão ele está na água. Viu? Você ainda está sendo esperto, né, Luiz? Ele está dizendo para Deus assim, ó, dá uma chance aí. Então, vamos lá. Mas o mal é que aquele que dá ao morrer geralmente é mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem lhe haver provado as penas. Aquele que se priva da vida tem duplo proveito. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes o que beneficiou. Mas há sempre o egoísmo a dizer ao homem: o que dás, tiras dos teus próprios gozos. E, como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda, em vez de dar, sob o pretexto das suas necessidades, as das exigências da sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, porque foi realmente deserdado de um dos mais puros e suaves gozos do homem. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe a compensação, a ventura da generosidade de que ele pode gozar neste mundo. Questão número 1002. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: o que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? É suficiente arrepender-se nesse caso? Resposta: o arrependimento apressa a sua reabilitação, quando for sincera, claro, né? Mas não o absolve. Vocês que estão aí pela internet, não acreditem nisso. Isso é uma baboseira. Sabe o que acontece? O pessoal faz isso. Quando eu falo do pessoal, estou falando daqueles que cuidam, né, da alta cúpula das religiões. Eles fazem isso porque quando o sujeito ele é acusado, ele se sente mal, ele se sente culpado, o bolso fica aberto. É mais fácil você tirar dinheiro do sujeito. É isso que eles querem. Então eles falam assim: olha, você está com problema de consciência, se arrependa-se, aceite Jesus, está tudo resolvido, mas não esqueça de dar um pouco aqui também, né? É isso que eles fazem, é isso que eles querem. Então o arrependimento por si só não é nada. Repare as suas faltas. Quando Jesus ele é questionado a esse respeito, ele está dialogando com seus interlocutores, com seus seguidores e tal, e diz assim: olha, você vai fazer a sua oferenda lá no templo, porque na época dele era hábito, né? Fazer oferenda no templo, fazer oferta a Deus
para estar quite com o cara, né? Falava, eu vou lá fazer uma ofertinha, pelo menos eu quito lá com alguma coisa com Deus e tal. Ele falou, mas se você vai fazer a sua oferenda e você tem alguma coisa contra o teu irmão, larga a tua oferenda aí e primeiro vai e reconcilia-te com o teu irmão. Depois que você se reconciliar com ele, aí você vai e faz a tua oferenda. Ele estava falando exatamente isso que os Espíritos estão falando aqui. Exatamente, de outra forma. Não é? Não adianta nada nós batermos no peito, ficarmos fazendo prece o dia inteiro, pedir minha culpa, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa, e não se reaver as nossas faltas com os nossos irmãos. Não vamos resolver absolutamente nada. O que vai acontecer é que nós vamos deixar débito para o futuro. Tudo que ficar pendente nessa encarnação terá que ser resolvido. Isso enquanto cidadão, enquanto família, enquanto povo de um país ou de um planeta, é nós que resolvemos tudo. Deus não põe a mão, não é assim. Ele não põe a mão para nada. Se nós agirmos de forma errada, de forma equivocada, nós é que temos que reparar. Ou de forma individual, ou de forma conjunta. Nós temos países no mundo, em pleno século XXI, países africanos, paupérrimos. O que nós chamamos de pobreza aqui é riqueza para eles. Que comem tubérculos, raízes que dá no mato. O sujeito vai lá e cata a raiz porque não tem mais nada para comer. E ele ferventa aquele troço, cozinha aquele troço e come. Faz uma refeição por dia desse troço que eu estou falando quando não é folha. Eu sei porque eu sigo um rapaz que, pelo Kawaii, eu sigo esse rapaz pela internet, e ele conta como a coisa acontece lá no vilarejo dele. Dá dor. Quando a gente fala de pobre aqui no Brasil, nós somos riquíssimos perto desses nossos irmãos. Então, de onde vem esta situação? Por que esta situação acontece com esses nossos irmãos? Eles são espíritos diferentes de nós? Deus nos ama mais do que a eles? Absolutamente, o amor é igual. Ele nos ama de forma igual. Mas todo sofrimento aqui na Terra resulta numa coisa só, bem-estar no mundo espiritual. O espírito pediu para reencarnar num lugar desse. O espírito pediu para reencarnar num lugar desse. Essa conversinha de departamento reencarnatório, essa conversinha para romance, isso não existe. Nós pedimos, Senhor, a minha consciência está pesada, eu preciso de alguma forma reaver aquilo que eu fiz com a minha consciência. O que eu posso fazer? E os espíritos aconselham. E nós acabamos engendrando, elaborando uma nova encarnação baseado nas nossas faltas do passado. Da última encarnação, da penúltima, da antepenúltima e de todas elas. Vai saber o que nós deixamos lá para trás. Que dizem os antigos que Deus não dá o frio maior que o cobertor. Não é? Por que eles diziam isso? Porque tudo aquilo que nós passamos, se nós estamos passando, é que nós temos forças para suportar e para vencer. Para vencer, o que é mais importante. Então esses nossos irmãos, eles vencem os seus problemas, mesmo com todo o sofrimento, com todo atraso, porque lá a maioria, 80% da população não conhece a internet. A internet é uma coisa muito cara, né? Por 50 megas, 60 megas, eles pagam R$1.000, mil e poucos reais. E cada metical, que é a moeda deles, vale R$12. Vocês imaginam o custo para eles. Imaginem vocês se é possível uma situação como essa. Mas por que esses nossos irmãos vivem isso? E vivem porque numa outra encarnação fizeram o que fizeram e pedem agora para passarem por uma situação de privação como essa para resgatar os seus problemas com as suas consciências. Não é? Então vale muito a pena nós investirmos tudo aquilo que nós pudermos nesta vida, tudo o que nós pudermos, no sentido de adquirir os bens espirituais. Custe o que custar. Jesus dizia assim, ainda que teus pés estejam sangrando, segue. Vai em frente. Arregaça as mangas. Né? Nós temos que fazer isso. Não é só da boca para fora, não. Conversinha de live, não. É fazer realmente, na vida prática. Fazer mesmo. Né? Puxa, 20h31, já agora que eu estava esquentando, vamos ter que parar.
a última parte da resposta é o seguinte: não tem ele o futuro pela frente, que jamais se ele fecha? Eles arrematam a resposta da questão 1002 dessa forma. Vamos marcar aqui o item de número 7, duração das penas futuras, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Estamos próximo do fim do livro e não vai demorar muito para a gente acabar o livro dos Espíritos, não. Nós podemos aí começar a pensar, para daqui mais alguns meses, um mês talvez, um mês e meio, 2, dar início no estudo do livro dos Médiuns. Vão pensando aí se vocês se agrada a ideia, né? A gente pode dar sequência, que a sequência do livro dos Espíritos é o livro dos Médiuns. E a gente poderia dar sequência nos nossos estudos com o livro dos Médiuns, que é um livro muito interessante, muito esclarecedor, enriquece o nosso conhecimento e nós não paramos de estudar, né? O que é mais importante. Você tinha comentado isso já no outro momento. O meu voto é a favor, viu? Eu estou de acordo aí. Eu acho muito bom. Ele vota com o relator, que agora está na moda, né? Votar com o relator. Voto. Mas voto com o relator certo. Esses relatores que estão votando aí não estão muito certos, não. Não estão relatando muito bem, né? Vamos fazer a nossa prece então. Se não houver mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nós podemos fazer a nossa prece. Muito bem. Eu convido a todos então para que esqueçam os encontros e desencontros desse dia, para nós voltarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e, sobretudo, de justiça, para agradecê-lo muito por esta oportunidade. Queremos aqui, Senhor, mais uma vez fazer um parênteses e pedir pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, aqueles nossos irmãos que perderam tudo o que construíram ao longo de toda uma vida, perderam seus bens materiais, perderam a sua referência, muitos perderam famílias inteiras. Nós vibramos humildemente, Senhor, aceita essas nossas vibrações. Que aqueles que estejam aflitos, desesperados, os fracos, os oprimidos, os desesperançados, possam ser alcançados por essas vibrações. E, sobretudo, também os desencarnados que desencarnaram nessa tragédia. Quanto a nós, Senhor, nós te pedimos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos dignos da sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força e o bom ânimo para orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado os estudos dessa noite, e que assim seja.